será que nós, médicos, daqui 10 anos ainda vamos ser os melhores para algumas coisas que a IA vai poder fazer por nós? Frente a tudo que a IA está mostrando para a gente hoje, que ela tem de capacidade, né? O número de redes neurais que essas IAs têm, elas são máquinas, são computadores, não são humanas, né? Então, eu acho que esse binômio aí, médico, tecnologia, vai transformar a saúde. Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores. Canal aí você já vem conhecendo, vem tentando trazer as celebridades aí da medicina para, de alguma forma, abrilhantar aí suas vidas. Vocês sabem que eu fico sempre tentando descer além em todas as celebridades que vêm aqui, apesar de todo mundo vir aqui mostrar troféu, mostrar medalha, só vitória, né? E eu tenho que ficar de mala. Tem gente até que já gosta, né? Já fala assim, pô, a que horas que ele vai perturbar o convidado para tirar ele da zona de conforto. Mas é isso. Então, sejam muito, muito, muito bem-vindos hoje para o nosso Fala Doutores, maior podcast de desenvolvimento de carreira médica que a gente tem no Brasil. Hoje vocês vão conhecer a história de uma médica que trocou o plantão da emergência pela liderança da revolução digital na saúde. Mas atenção, ela não abandonou nenhum paciente. Ela só mudou o caminho para continuar cuidando um currículo respeitável, exemplar, Colômbia, Harvard, Isqueté, Sírio. Essa nossa convidada passou em tudo que é lugar aqui, só a nata que vocês conhecem, uma trajetória que passa por startup, hospitais, grandes grupos de saúde, até consultórios remotos em comunidades indígenas. Nossa convidada foi parar prova viva de que a tecnologia e a empatia podem sim caminhar lado a lado. Estrategista, especialista em informática e saúde e líder de um time que transforma dados em decisões, fluxos em soluções e sistemas em experiências mais humanas. Hoje, ela comanda a área de produtos digitais e informática médica de um dos maiores grupos de saúde do Brasil, mas nunca, mais uma vez, perdeu o olhar clínico, o compromisso com o cuidado e a paixão por ensinar. Antes de começarmos mesmo, não deixem de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, porque 98% da audiência do Fala Doutores não é inscrita, então, pelo amor de Deus, vamos fazer esse canal crescer mais ainda. Fala, doutora Mônica, tudo bem? Oi, Ricardo. Oi a todos, né, que vão estar nos escutando aqui. Obrigada pelo convite de estar aqui hoje com vocês. Estou mais do que honrada, e animada para até fazer jus a todos esses elogios maravilhosos que eu recebi agora. Uma honra. Já estava querendo já trazê-la aqui ao Fala Doutores há um tempo. Então, hoje a gente tem aí muito, muito papo e muito aprendizado contigo aí. Ainda mais pegando todo esse hype aí pós-Web Summit. Doutora Mônica estava lá arrasando no Web Summit, trazendo todas as novidades aí para gente. Vamos começar por aqui, Mônica. O que você acha do Web Summit? O Web Summit é um evento que pouca gente dentro do nosso mundo médico conhece, né? Acaba que a gente vive meio que uma bolinha e parece que muita gente conhece, mas ninguém conhece. Fala um pouquinho do evento, que o evento é demais. Eu gostei muito. Eu, inclusive, acho não, eu tenho certeza que foi o melhor evento do Web Summit no Brasil, né? Acho que foi a terceira ou quarta edição, terceira edição, se não me engano, e foi com certeza a melhor. Eu escrevi, inclusive, porque eu gostei demais. Foi um dos melhores eventos em tecnologia que eu fui nos últimos tempos, tá? Então, assim, independente de ter gostado, foi com certeza um dos melhores. Curadoria de conteúdo, qualidade, espaço, organização. É muito grande, muita coisa acontecendo, mas, assim, com muita qualidade mesmo na organização e apresentação de tudo. Apesar de não ser um evento tão hype dentro da saúde, esse ano teve muita saúde, muito palestrante, inclusive de global, falando de saúde, além de pessoas, né, específicas da área de saúde mesmo, e diversas health techs que se apresentaram lá, muitos conhecidos, inclusive, isso foi muito legal. E quando eu escrevi sobre isso, eu acabei descobrindo que no passado houveram edições que não foram tão bem vistas. Então, eu acho que é legal trazer esse ponto, porque algumas pessoas falam assim, nossa, mas você gostou? Porque os do ano, o primeiro ano, o segundo ano, eu falei, gente,
esse ano foi, não tenho palavras, foi muito legal mesmo e vale aí a experiência para o ano que vem, para quem tiver oportunidade e para quem não gostou tentar voltar de novo, né? Porque Você se planejou, Mônica, para ir? Eu fui, primeira vez que eu fui meio em cima da hora, então eu fiquei meio perdido. Confesso para você que eu achei muito grande, como você falou. Acabou que eu fiz muito network, muito contato, mas eu acho que eu aproveitei pouco o conteúdo que tinha lá. Como é que você fez aí a tua preparação? olha, eu preciso assumir que eu fui instigada a ir, porque algumas pessoas, né, mulheres do time, conseguiram uma promoção muito legal que o Web Summit faz todos os anos, no Dia da Mulher, com ingressos femininos com, assim, coisa de 80 a 90% de desconto, vale a pena até É mulheres mesmo? Pô, saibam que legal, não disso. sabia. Muito legal. Então, o ingresso sai, assim, quase, ó, não é gratuito, mas, assim, é realmente um valor extremamente diferenciado. Então, mulheres, no Dia da Mulher, fiquem atentos a essa promoção do Web Summit. E daí essas mulheres do time acabaram, Mônica, vamos, vamos. E eu, sabe aquela, eu fiquei meio, putz, Rio de Janeiro, será que eu vou? Tantas coisas acontecendo, inclusive, acabou que eu fui. Só que quando eu, agora, antes de ir, todo o evento que eu vou, geralmente eu faço esse exercício de entrar, olhar tudo que vai ter de conteúdo e fazer a minha agenda para o evento. Não consigo nunca fazer 100% das coisas que eu gostaria, mas eu fiz esse exercício prévio. Então, acho que isso me ajudou muito a conseguir ali seguir, sabe, a agenda e fora que a gente estava com um time relativamente representativo da Apivida. Então, tinha gente lá só para olhar startup e acabou que eu olhei todas, a gente também teve essa troca de coisas que a gente viu para poder aprender um com o outro do que conseguiu assistir. Então, assim, houve uma preparação, né? Eu fui instigada por pessoas do time aí, que eu agradeço muito, inclusive. Mas lá mesmo a gente tinha várias pessoas, a gente conseguiu trocar muito também entre pessoas diferentes que conseguiram fazer coisas diferentes, porque a minha agenda original devia ter 4 palestras por hora. Então, até pelo tamanho, né? Eles falam isso, sabia? Eles mandam nas orientações assim. Orientamos a quando você pensar em uma palestra, evitar tentar mudar de pavilhão de uma palestra para outra, porque é virtualmente impossível. Você demora meia hora para chegar de um pavilhão para outro, né? Então não, Sem é bem encontrar ninguém no difícil. meio do caminho, né? Daí são 2 horas e meia. Pô, mas legal, não sabia disso. Então, assim, tem esse estímulo da Apvida, a empresa mesmo tinha mais outros profissionais, então buscando essa Sim. tua área aí ficar mais forte. Sim, ó, tinha, inclusive, eu agora, você até me apresentou, né? Eu era head de produto informática em saúde na Pivida, agora eu sou head de inovação em informática em saúde na Pivida. Super Opa, então fresquinho tá, essa tá. notícia, é uma que Maravilha. aconteceu agora, nos últimos dias. E o nosso time de inovação, ele é um time muito Parabéns. representativo em todos. Obrigada. Ele é um time muito representativo em todas os congressos, os eventos de saúde no país inteiro. Eles fazem reportes de todos os eventos internamente, eles comparecem presencialmente, eles fazem e organizam essas agendas. E, paralelamente a isso, tinha muita gente do time de governança, que é uma outra área dentro da TI, e porque a gente tem, inclusive eu acho que deviam ter pessoas de outras áreas, essas são as áreas que estavam ali Uhum. comigo, digamos assim, porque a gente tem, ainda bem, dentro da empresa, uma cultura de inovação, de formação. Então, assim, sempre que eu vou nos eventos, acaba que eu encontro muita gente da companhia para tentar se formar, se desenvolver mesmo, inclusive independente da empresa, tá? Por exemplo, eu e o time da governança fomos por nós, né, com uma vontade individual de desenvolvimento. O time da inovação já muitas vezes faz isso por conta ou como Uhum. parte do seu trabalho mesmo. Então tem essas frentes diferentes, assim. E só uma coisa importante que eu não sei se você sabe, tá? No aplicativo do Web Summit, todas as palestras estão gravadas para você assistir, eu não sei até quando. Então isso é legal porque para É, depois. isso é sempre uma dificuldade, né? Eu vi isso e muitas palestras eu troquei por network com esse pensamento, mas eu não abri nem uma Uma. delas até hoje. Eu pensei nisso e eu achei muito legal e é uma boa dica, eu concordo contigo. Mas assim, aí tem um outro ponto, né? É um outro debate, né? O quanto que hoje a gente arruma conteúdo digital e não consome, né? Eu acho que Desesperador. hoje você, inclusive, como criador de conteúdo digital e assim, eu nem vou falar da palavra mundo VUCA, né? Porque isso já é uma. Mas eu acho que o mundo rápido em que vivemos
e o mundo da disputa pela atenção constante faz com que a criação de conteúdo digital se torne mais desafiadora e a curadoria individual do que você vai consumir e gastar o nosso tempo, que o nosso tempo é finito, seja Uhum. mais desafiadora. Porque assim, você vai fazer curadoria como? Porque isso leva tempo. Quem você vai confiar para fazer essa curadoria para você? Você vai ficar à mercê de ficar girando rede social e ver o que chama mais a sua atenção para roubar a sua atenção, né? Nessa questão do mundo da mídia que fica tentando roubar a atenção? Ou você vai fazer uma ação ativa de procurar alguém para fazer sua curadoria ou fazer ela através de alguma ferramenta para efetivamente ver algo de valor e não só algo que chamou sua atenção e não necessariamente é o que tem mais valor ou se quer te dar mais conhecimento, né? Porque a gente sabe que nem todo mundo que fala o mais importante, o mais relevante ou sequer 100% a verdade. Que no mundo, esse é o mundo que a gente vive, infelizmente. O mundo da Sim, sim, internet é o sim. terra de ninguém, né? Então eu entendo que como produtores de conteúdo digital, você tem esse desafio e nós, como consumidores, temos o outro desafio, que é o como colocar o nosso tempo para coisas mais importantes agora que tudo tem disponível, né? Ficou bom esse corte, hein? Gostei, gostei, gostei. Já arrasou já. Ai, meu Olha Deus. aqui. Início de tudo, vamos lá. Da onde que a doutora Mônica sai? Como é que era a tua casa? Presença e ausência dos teus pais? Estudiosa, esportista, música, leitura? Dá aí um overview aí inicial de Overview. tudo. Um overview da Moniquinha, porque eu sou Moniquinha em Isso. casa, porque o nome da minha mãe é Mônica. Então, que também não é normal, né? Mas não é tão comum, melhor. Então, a Moniquinha, ela é de São Paulo, nascida em São Paulo, com um pai mineiro e uma mãe paulista. Eu sempre, os meus pais, sim, presentes, um pai ultra mega exigente e conservador, inclusive mais velho. O meu pai muito muito conservador, ai, muito duro. A minha mãe mais jovem, então, ao contrário, aquela mãe meio irmã, super jovem, clubber, amigos DJs. Eu tive até a festa de aniversário com um DJ, amigo da minha mãe, quando eu tinha, tipo, 12 anos, uma coisa bem assim. Então, tive essa criação com essa dicotomia de tipos de relacionamento com meus pais. Apesar dos dois relativamente sempre presentes da maneira que eles podiam e sabiam dentro das suas limitações individuais, né? É, tenho essa minha irmã, né, que a gente sempre brigou muito e tipo, aprendemos muito com a outra. Acho que a gente sempre se uniu quando tinha mais dor, mas a gente sempre brigou muito também, porque a gente tem só um ano e 9 meses de diferença. Então, Uhum. isso gerou muita competição. Meu pai muito Quem é mais duro com a velha? gente. Ela é mais velha, 1 ano e 9 meses mais velha. Ela é psicóloga, inclusive. E a gente sempre teve essa briga, acho que também muita competitividade dentro da minha casa por conta da maneira que a gente foi criada, sabe? E Uhum. isso acabou refletindo no nosso relacionamento. Eu sempre fui muito esportista, o meu pai foi um pai que, nessa visão dele também, sabe, de tudo em alto nível, alta entrega, não é competitividade, mas de exigência, a palavra que eu queria, exigente, muito exigente. Eu fiz todos os esportes. Então, assim, eu tocava piano, minha irmã tocava violino, a gente tocava múltiplos instrumentos, fiz aula de canto, fiz aula de violão, nadava, competia, fiz hipismo 12 anos, fui federada em hipismo, competi representando o Brasil, campeonato sul-americano. É É, mesmo, Mônica? sim, tive Pô, que muitos anos de legal! Amazona. Sou louca para voltar, inclusive. É uma parte de mim que está adormecida, que é um sonho meu conseguir retornar. Foi meu esporte favorito. Inclusive, eu tenho uma história muito engraçada em relação a isso. Volte. Dessa, essa história vai ser boa. Quando eu tinha meu pai, como né, pai conservador e exigente, eu e a minha irmã, desde os, sei lá, 4 anos de idade, fazíamos balé, natação e, na época, e música. Por isso que a gente tocava alguns instrumentos. Quando eu fiz, só que eu odiava balé, porque eu era muito moleca, assim, o meu melhor amigo era meu primo, eu gostava de brincar de carrinho, eu saía, me ralava no chão, sabe? Eu sempre fui assim da pá virada, totalmente da pá virada. Assim. Eu queria ser meu pai, sabe? Mais nova também. Daí, quando eu tinha 9 anos, eu virei pro meu pai e falei que eu não ia mais para a escola se ele não deixasse eu parar de fazer balé e fazer hipismo.
E aí? Daí ele deixou, assim, obviamente que eu não ia parar de ir pra escola, mas acho que ele viu que eu tava assim, acho que eu cheguei num nível assim, sabe? Daí ele deixou eu fazer hipismo. Eu comecei com 9 anos a efetivamente fazer hipismo na IPCA e tudo mais. E foi quando essa minha carreira como amazona começou. E só acabou quando, inclusive, eu entrei na faculdade de medicina. Eu fiquei até os 17, 18 anos nessa trajetória. Mas depois é um esporte muito difícil quando você não tem tempo. Exige muito tempo e muita dedicação, né? Então eu parei quando eu entrei na faculdade e infelizmente ainda não tive tempo de retornar. Você montava sempre com o mesmo cavalo? Pergunta ignorante completa. Não faço a É, mínima ideia como funciona. assim, eu geralmente você pode fazer uma escola de equitação na qual você vai montar geralmente o mesmo cavalo, mas não necessariamente, mas eu tive os meus próprios cavalos depois. Então Mas aí você competia com o teu cavalo. com os meus, com os meus. Daí eu tive um, tive dois, três, enfim, foram Mas épocas dá para alugar um diferentes. cavalo? A Alu, pessoa que não tem condição financeira não pode fazer hipismo. Na verdade, você pode fazer escola de hipismo, escola de equitação, que Tá. você vai pagar a aula e lá você vai montar um cavalo que é da escolinha. Daí você falou de aluguel. O aluguel, ele não é muito comum no hipismo, porque o hipismo, ele exige um tratamento do cavalo, uma aproximação daquele animal e etc, que o alugar, como acontece o aluguel geralmente, tá? Na minha época, hoje pode ser que seja diferente. Eu vou fazer um campeonato que eu fui convidada em Portugal e eu não quero mandar meu cavalo. Daí eu posso alugar um cavalo em Portugal, que está lá, ir um pouco antes, conhecer, montar esse cavalo, aprender e competir esse campeonato lá. Eu posso ir numa escola, a gente faz, geralmente tem cursos de verão, sabe? Cursos de férias. Daí você, às vezes, se você não tem um cavalo, você aluga um cavalo que vai ser o seu cavalo naquele curso de férias. Então, existem esses contextos de aluguel, mas não é muito comum. Geralmente, o contexto é das escolas de equitação ou as pessoas que são donas de cavalo, ou também os profissionais, que daí eles montam cavalos de pessoas que são, às vezes, até investidoras, que nem sequer montam, Uhum. que são cavalos de grande prêmio. Então, assim, isso envolve muito dinheiro, né? Até para inseminação ou para competição. Então, mas eles não estão alugando, eles são profissionais que estão ali para montar e treinar esses cavalos de, por exemplo, investidores, criadores, etc. Tá vendo como é que eu falo que os episódios são vivos? Não tinha a mínima ideia que a gente ia falar sobre isso. Mas peraí, que eu ainda tô mais curioso aqui. Calma, peraí, não sai do hipismo não, que eu gostei desse assunto. O... Quando você vai num cavalo que não é teu, obviamente que piora o resultado, né? Tem um resultado do par, né? Você tem uma conexão com o teu animal, né? Demais, porque assim, primeiro é você conhecer o cavalo e o cavalo te conhecer. E o treinamento, que daí contempla, né, o professor, a pessoa e o animal, isso faz muita diferença na criação desse conjunto, no hipismo a gente chama de conjunto. Só que, porque a sua informação não é 100% verdadeira, porque você também pode ter um cavalo ruim e alguém te emprestar um cavalo assim extraordinário que daí, obviamente, você vai conseguir ir muito melhor, porque no hipismo, pro conjunto, o fator cavalo faz muita diferença. Obviamente, o conjunto é o ápice, né, o mundo ideal aqui. Tanto que os grandes profissionais têm cavalos que os acompanham por muitos anos e eles são profissionais excepcionais. Mas se você também tem uma pessoa que não é profissional e ela tem a oportunidade de ser emprestado um cavalo muito bom para fazer um campeonato, ela vai precisar conhecer um pouco aquele cavalo ali, mas ela muito provavelmente, não necessariamente, vai acabar indo melhor até que um cavalo que ela monte todos os dias, mas não seja um cavalo tão bom, pensando na altura que ela vai competir, na velocidade e coisas assim. A pergunta é burra, mas a ignorância me permite eu utilizá-la. É, um cavalo ganha um campeonato ou, mudando aqui de uma forma mais objetiva ainda, o cavalo é o mais importante do conjunto? Até uma certa altura e uma capacidade mínima do cavaleiro, né, ou da amazona, eu, Mônica, diria que sim. Porém, se o cavaleiro ou a amazona não tem qualquer capacidade, não há cavalo que vai fazer Entendi. milagre, inclusive ele pode cair e etc. E quando você chega em alguns níveis de altura no qual o cavalo ele tem que ter a capacidade de fazer aquilo, mas ele não vai conseguir te salvar tanto, sabe aquela Uhum. coisa de que assim tem altura que o cavalo vai te salvar, ele, sim, tem risco de você cair, mas ele não vai fazer falta, ele vai dar um jeito daquele salto acontecer. Tem um nível de altura que você chega que assim
Não tem como o cavaleiro não conseguir, não ajudar em nada, entendeu? Óbvio que tem cavalos que são melhores ou piores, mas já é um nível ali que é o conjunto mesmo, não é só o cavalo e nem é só o cavaleiro, entendeu? E a última, para a gente sair desse assunto. O treinador participa da prova? Ele é ativo na hora que você está montando ou não? Ele participa no Sim, treinamento? Sim? nossa, é muito engraçado a competição de pismo. Em competição de não profissional, tá? Não Uhum. profissional é diferente. Porque o professor, ele anda com você todo o percurso para você aprender. Daí depois, ele, durante a competição, geralmente ele fica tipo, vai rápido, vira para direita. Porque nas competições que não são mais altas, que são pelo mais rápido, elas são mais perto de um tempo que você tem que fazer o percurso. Então, Entendi. literalmente, o como você faz o percurso, daí os treinadores ficam gritando, tipo, puxa, freia, olha, olha, sabe? Assim, é engraçado. Eu lembro da época, já passei por algumas. E você curtia a questão da competição, da disputa, adrenalina, lidava bem com derrota? Como é que. Aí a gente traz um pouquinho já É. pro corporativo, vamos colocar aí para a vida profissional. Olha, eu sou uma grande fã de, primeiro, hiperfoco e segundo, esportes radicais. A minha terapia é esporte radical e eu trabalho muito bem em hiperfoco, que tem total relacionamento com o esporte radical, né? Porque o esporte radical você entra em hiperfoco. Então, acho que a minha história no hipismo e a minha história de esporte até hoje é muito relacionada com isso, e no trabalho eu tenho uma alta capacidade de hiperfoco e eu me dou bem com trabalhos em hiperfoco. E eu gosto do desafio. Então, assim, eu não gosto de errar e eu não gosto de falhar. E eu levo isso muito no meu lado sanguíneo da coisa. Então, a minha competição comigo mesma é muito mais forte que com qualquer outra pessoa, porque eu sou muito exigente comigo mesma. Assim. Então, eu não gosto de. Eu lido com a minha dificuldade em perder e não com. Como é que eu posso explicar isso? Eu vou até o fim para eu não perder, eu não errar e eu conseguir, entendeu? Então, assim, quando eu perco uma aqui, eu já estou pensando na. Tá bom, essa aqui, qual é a próxima? Porque agora eu vou conseguir. Eu tento. Eu não sei, não é nem que eu tento, tá? Eu acho uma coisa que eu tenho desde que eu sou mais nova. Eu nunca deixo a frustração, por mais que ela exista e ela seja Pô, isso é uma forte, baita qualidade, né? Isso é difícil, pô. mas eu acho que é porque o que eu falei é um lado bem sanguíneo, sabe? Não é uma coisa tipo, evoluída de eu não deixo me abalar. Não, eu fico muito ruim, só que eu fico com muita raiva, porque eu sinto raiva quando eu erro, eu sinto raiva quando eu perco. Então eu coloco toda essa energia da raiva, que é uma energia poderosa, no como agora eu vou fazer isso acontecer, como eu vou acertar, como eu vou entregar, como eu vou ganhar a próxima, sabe? E eu faço isso de uma maneira relativamente rápida, mas como eu te falei, eu sinto isso em mim desde nova. Então, é um lado muito mais desse sanguíneo meu de colocar essa energia realizadora, que é muito forte em mim, do que uma questão que, com o tempo, obviamente, eu fiz muitos cursos e de meditação, enfim, que hoje eu sei ver isso de uma maneira mais espiritualizada, mas mais nova era não, era puramente sanguíneo. Medicina, como é que ela aparece na tua vida? Eu acho que foi até nessa mesma linha. Eu sempre gostei de desafios e eu sempre gostei de me provar e conseguir entregar as coisas. E tem a ver com várias coisas que a gente está conversando, né? Um pai muito exigente, etc., querer me provar, querer conquistar e tudo mais. E o meu sonho, a princípio, era ser astronauta. E essa história também é uma história que eu vou te contar, e, enfim, eu vou te contar a história. O meu sonho era ser astronauta e fazer ITA. Só que quando eu estava no colegial, há o quê? 20 anos atrás, né? 20 anos, 13 anos, não, 17 anos atrás, por aí. A Uhum, gente ainda vivia num mundo um pouco mais machista do que hoje. uhum. E na época, um colega meu, o pai dele tinha feito ITA. E eu, inclusive, super próxima a ele, a gente era bem amigos na escola, e os pais dele me levaram para almoçar, para me falar como eu não deveria fazer ITA. Porque não tinha o meu perfil, eles acharam que eu não ia ser feliz, que eu não ia gostar, que era uma instituição mais militar, que eu não tinha, que eu deveria pensar em fazer outra coisa, e isso me Eles desestimulou gostavam de completamente na você, né? época. Pois é, assim, por isso que por isso que eu coloquei essa questão, né? Outros tempos, assim, eu acho que hoje isso nunca iria acontecer. Há Não, 15, mas eu digo, 15, eles 20 anos gostavam atrás. de você, era a visão deles, né? Eles achavam Sim, que. sim. Não,
a gente se dava super hiper bem, inclusive eles eram muito referência para mim, porque o pai desse meu amigo, ele tinha feito Twitter, ele tinha trabalhado nos Estados Unidos, na NASA, ele era um cara, assim, referenciasíssimo para mim. Então, quando ele falou isso para mim, eu novinha, sabe, Murchou. totalmente, assim, eu falei, tá bom, então não é para mim. Só que eu fiquei perdida, porque eu falei, pô, era o meu sonho, eu sempre quis fazer isso, sabe? E o meu segundo sonho era ser veterinária, mas que na prática não ia funcionar, porque se eu ver algum animal com alguma coisa, igual crianças, eu não tenho maturidade. Não sei trabalhar com crianças e animais com doentes. Então eu fiquei perdida, perdida, perdida. Entrei no cursinho para, sabe, tentar me encontrar. Pensei até em administração, que era uma coisa mais neutra, etc. Mas eu não tinha essa pegada tão matemática, histórica, humanas. Daí eu descobri a medicina no cursinho com pessoas que queriam prestar medicina, me relacionando ali, entendendo os estímulos dessas pessoas, entendendo esse meu perfil de biologia, de estudar, de cuidado, de desafio, e falei, então eu acho que a medicina para mim. E fui, abracei o desafio de virar médica. E eu acho que isso tem muito a ver com o que acabou acontecendo na minha trajetória ao longo da medicina, né? Porque tem muito a ver, acho que esse meu sonho, esse meu perfil, o fato de eu ter feito medicina e aonde eu vim parar com a medicina, sabe? E como é que foram teus caminhos durante a faculdade? Você era direcionada para quê? Ia fazer clínica? Ia fazer cirurgia? Como é que era teu pensamento durante aqueles 6 anos? Durante a faculdade, eu sempre tive muita dificuldade de escolher uma especialidade, porque eu sempre fui muito generalista, porque eu Uhum, sempre quis saber tudo. uhum. Então eu não conseguia imaginar, mas a gente não saber só isso, né? E fora que eu já tinha uma visão Ah, o da que é medicina ótimo, né? mais. Com certeza, eu já tinha até uma visão relativa de medicina integrativa, não integrativa, porque eu estudei isso, porque na época eu nem sabia o que era isso, mas digo, o ser humano como um todo. Então, por exemplo, eu amava estudar fisiopatologia, fisiologia, bioquímica, porque era o como das coisas acontecerem, Sim. que tem muito a ver com esse meu pensamento curioso e de me desafiar a aprender as coisas. Então, com essa vontade e também gostando de tecnologia e até pensando como seria para mim ficar num consultório o dia inteiro, sabendo os desafios que a gente tem como médico na prática médica, que não é, muitas vezes não é nenhum mar de rosas, né? Ainda mais quando a gente fala de serviços públicos, alguns planos de saúde, etc. A gente sabe que o médico precisa atender rápido, ele precisa ser eficaz, ele precisa, né? Então, assim, eu amo pessoas, eu amo conversar, mas não é só isso que o médico faz na consulta. Então, na época, eu fiquei muito inclinada a fazer radiologia por um tempo, nos meus últimos Uhum. anos de medicina, mas, por exemplo, eu fundei, tá? Liga de pediatria, liga uma liga que era de medicina de família e comunidade e experiência do paciente. A liga, Fundou. eu fundei, porque minha faculdade era nova, então a gente fundava as coisas, que as coisas acontecerem a gente tinha que fundar. Então eu fiz parte do time disso. Eu fui até com o meu time na faculdade palestrar no ONCA, na Suíça, não, na Áustria, assim, na faculdade, com um projeto de experiência do paciente, assim. Então, eu fiz muitas coisas na faculdade, porque eu queria me descobrir, então eu queria estudar e Uhum. aprender. E nisso eu entendi que a radiologia, pensando em neurointervenção, era um caminho por conta da tecnologia, do desafio, do contato com o paciente, mas o contato com a tecnologia e até a visão do todo, que o radiologista tem um pouco dessa visão do todo, né? E uma posição ali não 100% à frente do paciente no hospital. Mas eu também não estava totalmente convencida disso, e foi quando eu fui para o Einstein fazer minha primeira pós-graduação, que foi urgência e emergência, porque eu já comecei a atuar isso como todo mundo saindo da faculdade, mas na minha busca de excelência eu entendi que eu precisava saber mais, que eu não poderia ser uma emergencista qualquer. Na época não existia residência médica de urgência e emergência, né? A pós-graduação era o maior diploma que a gente tinha, então eu fiz isso na época. E eu me apaixonei pela urgência e emergência, porque a urgência e emergência é a realidade em tempo real, você ajudando e resolvendo o problema do paciente. Que é aquela pessoa que chega desacordada e você acorda, que chega desacordada e você entende o que está acontecendo para fazer o primeiro cuidado e mandar para a UTI. Assim, eu até nessa época cogitei depois de estudar medicina intensiva, porque assim, eu realmente fiquei muito conectada com isso, e eu falei, poxa, isso aqui é muito legal, porque isso daqui é generalista, mas num alto nível de generalista, porque Uhum. eu não me via muito ali também num ambiente de consultório, sabe, naquele ambiente da hipertensão, diabetes e afins do dia a dia.
Então, eu realmente me encontrei, eu amava fazer isso. E daí isso entra um pouquinho até na minha história, porque eu amava fazer isso, mas como médico emergencista, que aqui tenho certeza que todos os colegas que já tiveram a oportunidade de serem emergencistas numa sala vermelha e chefes de plantão já viram, é ali que todo o imbróglio entre plano de saúde, paciente e médico acontece. Porque é ali que as decisões são tomadas. É ali que a decisão de liberar o exame, liberar a cirurgia, liberar a internação, transferência do paciente, o paciente que está com um problema mais grave, o que não está tão grave, aquele exame que você vê que não precisava ser pedido, mas foi, e aquele outro paciente que precisava fazer o exame e não estão querendo liberar. E isso me trouxe para a gestão em saúde, porque eu fiquei tão incomodada com isso, tão incomodada que o meu sonho na época, inclusive, era mudar o sistema de saúde no Brasil e tentar melhorar o relacionamento entre esses três players. Eu comecei na gestão de saúde totalmente Assim, idealista. você continua fazendo isso até hoje, pô. Exatamente, acabei vindo para isso, mas eu tinha uma visão assim muito mais idealista Entendi, do que entendi. hoje. Aprendi muito nesse meio do caminho. Não, nunca. Você tem uma noção? Eu não sabia que existia a medicina, a residência de medicina preventiva e social. Eu não sabia. Uhum. Eu descobri porque eu fiquei tão assim instigada com a administração em saúde e a gestão que eu comecei a querer conversar com pessoas que trabalhavam com isso e faziam isso e elas me explicarem o como um médico faria isso, qual era a trilha, o que existia. Daí eu descobri essa residência que eu acabei fazendo, que eu não sabia. Olha isso, eu não sabia que existia residência. Mas você chegou a ficar perdida? Você se encontrou, a emergência, aquilo estava legal. Aí você começou a ficar. Eu tô fora desse grupo. Esse grupo aqui não está me completando ou não? Não chegou a acontecer, porque eu ainda fui emergista por muitos anos, que eu realmente, até hoje, eu sinto falta. Eu amo aquilo ali. Eu amo aquele pega para capar, Você tá quebrando de brincadeira? fogo, Sério entra mesmo? paciente. Eu adoro. Assim, eu não nasci para viver dentro do hospital sem poder me arrumar e ficar linda, porque eu adoro essas coisas, entendeu? Eu amo o mundo corporativo também, da gente poder, sabe, se mesclar até mais a realidade da gente com o mundo, porque o mundo médico, eu não sei se você tem essa visão, tá, Ricardo, mas eu tenho um pouco. Eu acho que o médico, principalmente o médico do hospital, ele vive ali um mundo dentro do hospital e quase um mundo fora, né? Porque dentro do hospital, você Sim, muitas vezes você tá com pijama, você tá ali, no caso ainda mais na emergência. Pô, eu tava o dia inteiro sim, de sim. pijama, de jaleco, resolvendo aquilo ali que parecia que quando eu saía do hospital, parecia que eu era outra pessoa, outra Mônica, tinha virado uma chave, eu via o sol novamente. E isso também eu enxergava que para minha vida, de uma maneira assim, a longo prazo não iria funcionar, porque eu sentia que eu não conseguia ser eu 24 horas do dia. E não que hoje eu consiga 100%, mas eu consigo mais. Naquela época eu ficava pensando, gente, isso aqui não é sustentável. Para mim como pessoa, para mim como família, sabe? Eu não vi uma sustentabilidade naquilo ali. E como é que você começa a buscar esse outro espaço? Teve algum curso específico que fez essa transição mais forte? Você foi dar a cara em algum local trabalhando com algo que você nem conhecia direito? Sim, uma colega de um dos meus plantões, ela era médica do trabalho, ela estava na residência de missão do trabalho. E ela me Tá. apresentou um chefe dela, que inclusive o nome dele é Ricardo. E ele, na época, era o CMO, eu não lembro, de uma empresa chamada. É, esqueci o nome da empresa, esqueci o nome De dele, que quê? pena. Empresa de quê? Era uma empresa de medicina corporativa. E ele é Tá. uma pessoa, inclusive, super referência. Ele tem vários livros escritos, tá? De ROI em saúde, ROI em medicina corporativa. Por isso que Uhum. pena que eu esqueci o nome dele agora, porque ele merecia a referência. Eu esqueci, infelizmente. E ele me deu, ela me apresentou para ele, para eu ter o meu primeiro cargo relacionado à gestão em saúde, que foi um cargo numa empresa boutique chamada Bicorp, através dessa consultoria desse médico, que eu esqueci o nome agora, para eu fazer gestão de saúde populacional de algumas empresas que eram clientes dessa Bicorp, que não era uma consultoria, era uma boutique de plano de saúde. Tem um nome isso? Sabe que vende plano de saúde? Só que tem algumas que são boutique, delas têm alguns clientes que elas prestam serviço de gestão populacional, controle de sinistro, etc. Uhum. Então, a Bicorp era uma delas, que eu entrei através desse médico na consultoria dele, como médica, e fiz essa gestão.
Só que menos de 6 meses depois eu já entrei na residência no Círio de Medicina Preventiva e Social, que é a formação recomendada, né, até então, para gestão em saúde, que só existia no Círio e na USP, agora só existe na USP, que é o famoso PROASA. Eu acabei entrando lá e eu tive que sair dessa experiência, mas também eu fui para uma formação relativamente formal e conhecida para médicos gestores, né, que é através dessa residência. Então, acho que eu não cheguei a ficar muito tempo perdida quando eu tive essa decisão. Eu fiquei mais perdida antes. Eu acho que a minha fase de finalização da faculdade, saída da faculdade, qual especialidade que eu ia fazer, até eu me descobrir na gestão e ter tudo isso que aconteceu, né? Uhum. Foi a fase que, apesar de eu estar feliz, eu estava mais perdida. E essa fase de trabalho ajudou, foi relevante para a construção e para melhorar o teu posicionamento junto do Círio, no curso do Círio? Não, não acho que fez muita diferença, não, Porque foi para essa pouco questão do ou porque Sírio. o modelo não conectava? Na verdade, é porque eu tive uma outra experiência no meu primeiro semestre de residência. Eu consegui um outro cargo de gestão numa outra empresa de telemedicina. E esse foi o meu. Aí que mudou tudo para mim, sabe? Aí que mudou o meu posicionamento, o meu aprendizado, onde eu cheguei até hoje tem muito a ver com essa oportunidade que eu tive na época que eu estava nesse lugar, né? Já durante a pandemia e era uma empresa de telemedicina. Então, assim, essa é a minha primeira Que ano que foi experiência. isso, Mônica? Foi 2019. Tá. Você entra no Círio em 19. Não, peraí, eu entrei no Círio em 2018. Não, foi 2018, desculpa, foi 2018. 18 você entra no Círio e são o quê? 2 ou 3 anos? São Era 2 anos. 2 anos. Então você acabaria 18, 19, pré-pandemia. Mas a gente entra em fevereiro, né? Então eu estava na pandemia ainda, 2019, 2020, no Círio, e eu finalizei a minha residência durante a pandemia. Tá. E o, e o emprego que você teve a oportunidade de começar da telemedicina Foi em foi junho de antes 2018, da. Ah, antes tá. da Então era pandemia. aquele. Não tava naquela liberação, tava naquele, tipo, Não, borbulhando não. tudo. Pô, então você pegou uma época bem legal, né? De construção mesmo da, Com da tese, né? certeza. Por isso que eu falo, esse meu cargo antes de entrar na residência, ele foi Ah, não muito sabia disso, legal. legal. Opa, acho que a gente travou aqui. Opa, travei aqui. Voltou? Voltou. Não, tô bem, tô vendo bem. Não, Não, é não, que eu eu, que eu não travei. sabia, eu não sabia que você tinha tido essa expertise em 18. Pô, legal, pô. Sim, sim. E isso fez toda a diferença, assim. O meu cargo de antes me ajudou, porque eu já trabalhei com produtos digitais, que é uma coisa que eu faço hoje, mas a Uhum. minha evolução realmente dentro da gestão foi a residência e esse cargo que eu consegui em junho de 2018, que fez, assim, foi a minha mudança de vida, mudança de carreira, realmente foi quando eu finquei o pé para vir para onde eu tô hoje, sabe? E não ficou em nenhum momento. Você já falou aí que sente falta da emergência até hoje. Mas dentro dessa jornada aí, ela fluiu naturalmente. Não teve nenhum problema de cabeça, tipo, ah, meu Deus do céu, eu tô no lugar errado, tal. Você tava achada quando você se encontrou no Círio? Olha, eu acho que foi tudo. Seja sincera, hein? Pô, olha aí, hein? Não, eu acho que foi tudo tão rápido e eu também teve esse ponto. Em 2018, quando eu entrei na residência e eu consegui esse cargo, eu era idealista, eu queria mudar a saúde. E logo nessa época, não sei se você lembra, final de 2007, 2018, todo mundo estava falando de telemedicina. Antes da pandemia, todo mundo estava ali naquele papo, telemedicina, né, né. E eu era conhecida no plantão como contra os médicos, porque eu era a favor da telemedicina. Entendi. Então, eu acho que tudo foi caminhando, sabe aquela coisa, tipo, eu era idealista, eu queria trabalhar com uma coisa que estivesse dentro disso, eu achava que telemedicina era a solução, eu entrei na residência no hospital hipertecnológico, assim, que eu estava muito alinhada ali com uma medicina, obviamente tem o público privado do Sírio, mas eu estava dentro da unidade deles, né, privada, com bastante acesso a isso. Eu entrei numa empresa de telemedicina antes da pandemia, fazendo parte ativa da gestão e da construção disso no Brasil, então, assim, eu não tive tempo ali de me sentir muito perdida, sabe? As coisas estavam caminhando de uma maneira muito boa e foi tudo bastante, bastante rápido, inclusive. E você dava conta disso tudo? Dei, né?
Dei. Não, dei eu sei, poxa. A pergunta é, dava naquele momento, você olhava e falava assim, meu Deus do céu. Mas se bem que você adora o caos, né, dessa É, emergência, né? Você tava é. em casa, né? Eu estava em casa. Olha, o caos é uma coisa que eu às vezes tenho que até tomar cuidado, porque às vezes eu tenho essa energia de, sabe, das coisas, eu entro no meu hiperfoco e entro nesse caos e eu resolvo no meio disso, que às vezes agora que eu preciso gerir times, eu preciso tomar um cuidado, Isso porque nem também é todas as outra pessoas baita ficam qualidade. confortáveis. As pessoas não ficam totalmente confortáveis nesse ambiente do caos e elas não são, e não é todo mundo que precisa, e tá tudo bem. Então eu Uhum. preciso muitas vezes também ter esse controle e, inclusive, muitas vezes, quando é um caos que é meio louco, honestamente, eu pego para fazer. Porque eu até. Sabe aquela coisa de não problema para mim? Ah, tá Uhum. muito forte isso daqui? Vai fazer isso aqui. Pode deixar que isso aqui então eu resolvo, sabe? Eu não. Eu nem passo isso muito para frente, porque às vezes eu posso ter uma expectativa também real frente às pessoas estarem habituadas e quererem lidar com as situações, sabe, nesse contexto. Mas para mim, eu não, nunca. Mas, como eu falei um pouquinho antes, eu já fiz muitos cursos de meditação, de autoanálise, coach mesmo, programação neurolinguística. Então, ou seja, eu tenho um componente de ansiedade fortíssimo, o qual eu trabalho constantemente e claramente tem a ver com essa minha fácil, meu fácil relacionamento com o caos, né? Então, me gera ansiedade e eu preciso trabalhar com isso também. Você buscou e conseguiu aí criar a oportunidade de ter um monte de experiência internacional, de cursos que você fez. Você vê hoje muita diferença do que a gente está fazendo em relação à inovação aqui e fora, dentro da experiência que você teve nesses cursos? Olha, eu sei com certeza que alguns anos atrás o Brasil estava um pouco mais para trás, ele cada vez está menos. Em todos os sentidos, inclusive no sentido de inovação. A gente tem hoje startups assim incríveis de brasileiros ganhando premiações lá fora, assim como brasileiros empreendendo lá fora com soluções para virem para o Brasil ou já começando dentro do Brasil. Então, assim, o Brasil em saúde não está para trás. Nós não somos os melhores, nós temos muito o que progredir, nós temos muito o que aprender. A corrida está acontecendo para todo mundo, mas a gente não, assim, nós não somos o vira-lata nesse contexto. Eu acho que, como eu sempre estudei lá fora, para justamente tentar me balizar no que existia de mais novo para trazer para cá. Então, eu até consegui acompanhar e ver essa curva e fazer parte, de certa forma, dessa curva. E, obviamente, tem coisas hoje que eu sinto que a gente está menos maduro do que lá fora, mas cada vez mais a nossa evolução foi tão rápida que eu sinto que a gente não pode mais se colocar muito nessa posição de vira-lata, sabe? Pelo contrário. Hoje, assim, a gente tem pô, a gente tem startup brasileira de brasileiro sendo reconhecido em Harvard. Uhum. Então, assim, a gente tá muito bem dentro desse cenário. Esse a gente gravou aqui com o Will nesse case da Nevo, né? Que é muito legal, né? Muito bacana. Tem que valorizar mesmo essas coisas. Eu acho que a gente tem que buscar mais esse nosso reconhecimento, né? Às vezes a gente fica baixando a cabeça. Concordo com você. Esse teu ponto é muito importante, muito relevante. E aí, trazendo nisso, você, poxa, estudou bastante, fez um monte de curso, mas ao mesmo tempo estava lá quebrando a cabeça trabalhando, provavelmente aí com os boletos para pagar. Como é que é o conciliar essa vida acadêmica e necessidade aí de estudo com o ambiente profissional? Olha, eu amo aprender e eu realmente busco a excelência através do estudo. Então, se você for olhar realmente meu currículo, ele tem muita coisa. E eu efetivamente fiz todas aquelas coisas, e quem já foi colega meu de classe de turmas sabe o quanto geralmente eu sou bastante entusiasta nas coisas que eu participo. Mas, de um tempo para cá, com o amadurecimento da minha carreira e pessoal, eu comecei a refletir sobre como eu precisava mais focar mais no meu trabalho e na minha entrega profissional, e como isso também fazia parte de um aprendizado que eu precisava ter e um tempo que eu precisava me dedicar para o meu desenvolvimento como profissional, tá? Executiva. E como, dentro desse meu novo cenário também, as minhas escolhas do que eu vou estudar precisam ser mais bem escolhidas e Uhum. para melhor aproveitamento do meu tempo. Daí, entrando até um terceiro ponto que você não colocou nessa pergunta, mas eu coloco, é a minha vida pessoal, né? Porque eu Uhum. já trabalho não sei quantas horas por dia, mais estudo, etc. Então, aonde está a minha vida pessoal dentro dessa equação?
Então, hoje eu estou indo por um caminho de menos diplomas, mais qualidade no meu estudo, mais consciência no que eu efetivamente estudo e também no aprendizado através dos meus desafios diários no meu trabalho. Assim. Então, eu estou tentando hoje focar menos em fazer mais cursos e ter mais diplomas e mais estudar profundamente todos os meus desafios do dia a dia, colocar o máximo da minha dedicação dentro disso e aprendendo ao longo do tempo que eu faço isso. E eu até me dei um hiato, eu me prometi que esse ano eu não ia fazer nenhum curso, não sei se vai acontecer, eu estou tentando. Eu acho Duvido. que não vai, porque eu já estou me inscrevendo aqui em um dia que eu quero fazer, mas, mas eu estou realmente procurando menos diplomas e mais qualidade e também mais profundidade no meu conhecimento. Eu nem ia entrar nesse ponto agora, mas já vou entrar, que você deu a deixa. Existe work-life balance, ou isso é uma balela? Você aí que falou tanto aí da questão do caos, dá para encontrar um equilíbrio entre todos esses pontos aí que você tocou agora? Eu ainda não encontrei, mas olha, eu ainda não encontrei e eu não acredito totalmente no equilíbrio work-life. O que eu acredito, tá? Eu acredito no você incorporar uma pessoa que é você às 24 horas do dia. E isso vai ser o seu equilíbrio vida, né, vida-trabalho. Porque o Uhum. meu problema, que eu sinto que eu estou em desequilíbrio quando eu estou, é quando eu estou num modo trabalho, sabe? Aquela Uhum. energia sanguínea, às vezes, assim, e daí eu vou num modo Mônica de vida, Uhum. agora eu vou fazer meu yoga. Não, eu acho que o ideal é o equilíbrio nas 24 horas. Então, Uhum. eu acho que, tanto para mim, o que eu enxergo que é a minha melhor maneira, da Mônica, tá? De chegar no que as pessoas chamam desse equilíbrio, não é ter esse equilíbrio. É, pelo contrário, as 24 horas do meu dia ser condizente com os meus valores, com o que eu quero ser, quem eu quero ser. Então, como eu falei, eu não consegui chegar lá ainda, tá? Eu ainda estou ali me descobrindo nisso, mas é o que eu acredito que é o modelo ideal para conseguir chegar lá, tá? Eu não sei se eu estou certa, é o que eu acredito. Chegando no teu momento aí atual, agora que você até aí deu quase um spoiler aí dessa sua mudança mais recente. O que é ser head de inovação aí de um grupo tão relevante, tão presente no país inteiro? Traduz isso mais de uma forma mais palatável aí para o médico da ponta, que não entende muito bem o que é isso e como é que está sendo a tua visão de estar tendo essa oportunidade? Olha, é desafio, resiliência e estudo constante, para colocar em três palavras, tá? E eu vou falar que estou numa empresa hoje com um conselho, uma presidência muito visionária, muito exigente também, né? Eu acho que claramente estou em ambientes exigentes desde que eu nasci. Mas isso exige uma resiliência muito grande, porque muitas vezes na inovação você tem que lidar o tempo todo com o incerto, com o que não existe, com o que ninguém nunca fez, e você precisa ter uma autocapacidade uma capacidade de automotivação que tem muito a ver com resiliência constante. Porque se você para e fica muito no não dá, ninguém nunca fez, isso não existe, não dá para fazer, se todas as pessoas no mundo fossem assim, Uhum. não existiriam futuristas, né? As coisas não aconteceriam. Então, este local exige essa capacidade de realmente tentar fazer o que ninguém nunca fez e tentar conquistar o que ninguém nunca conquistou. E para isso há muitos desafios, assim, muito, assim, não é uma tarefa fácil. E você tem que estar constantemente estudando, porque para fazer o que ninguém nunca fez, você precisa estar muito bem atento ao que estão fazendo, né? Para dar o próximo passo. Então, assim, tem muitas camadas de exigências pessoais e profissionais dentro desse cargo. Mas em relação à rotina mesmo, traz bem assim, Tá. bem um basal assim de o que é teu trabalho assim. Eu acho que o cara que tá lá com bisturi na mão, o cara que tá lá com estetoscópio, o cara fica assim tipo, pô, o que que essa mulher faz, tá? E às vezes é meio Tá. distante. Olha, eu tenho Ah, muitas. já é, começa o presencial, o híbrido, remoto, já fala sobre isso. então vamos lá.
Eu hoje trabalho híbrido, né, dentro da empresa, vou para o escritório aí alguns dias da semana. Isso para mim é muito bom, porque eu trabalhos de hiperfoco, eu consigo fazer de casa e consigo ter maior tranquilidade. Porém, o relacionamento e a aproximação com o time, com as áreas, é extremamente importante. Então, assim, é necessário o presencial. Inclusive, eu trabalhei uns 5, 6 anos no remoto, e como eu já te falei, eu hoje não acredito no full remoto. Eu acho e vejo, por ter trabalhado 6 anos remoto, a importância da proximidade que seja eventual dos times e das suas áreas de negócio, dos seus stakeholders, etc. Não precisa ter uma periodicidade definida, sabe? Eu acho que não é que precisa ser híbrido ou precisa ser X vezes por semana. Eu só realmente acredito e consigo perceber o quanto isso agrega dentro do nosso dia a dia, tá? Porque eu também não acredito no full presencial, porque eu acho que muitas vezes você precisa fazer um trabalho de maior foco, você tem algumas outras atividades para fazer, e você também consegue ter uma melhor qualidade de vida, e você consegue fazer essas outras atividades, às vezes, dentro da sua casa de uma maneira muito mais resolutiva. Mas isso é uma questão minha, porque eu tenho pessoas do time que, por exemplo, falam abertamente que não gostam de trabalhar de casa, gostam de trabalhar do escritório, inclusive para atividades de hiperfoco, porque não conseguem fazer isso da casa delas. Então, acho que é uma questão pessoal. Dentro do meu dia, eu tenho muitas e muitas reuniões com stakeholders internos, conselho, presidência, diretoria e etc., né? Principalmente ali de onde eu estou. Mas eu também tenho muitas reuniões com pessoas externas, eu participo de muitos eventos e eu promovo, ajudo a promover, né, dentro da companhia, às vezes, algumas questões educacionais, questões de eventos e etc., dentro e fora da empresa. Então, eu entendo que nessa posição eu preciso ter um conhecimento técnico robusto para conseguir agregar ao meu time, até porque nessa posição que eu estou, né, é aquela coisa, se você tem um gerente fazendo um cargo de coordenador, você tem um coordenador fazendo um cargo de um analista, né, e o analista fazendo o cargo Uhum, uhum, do uhum. jovem aprendiz. Então, aonde eu estou hoje, eu preciso ser uma habilitadora e facilitadora. Eu não sou a melhor profissional e a mais técnica em 100% das coisas que meu time trabalha, mas eu preciso ser habilitadora e facilitadora de 100% das coisas que todas as pessoas do meu time trabalham. Então, nisso, uma habilidade de comunicação, troca, relacionamento, entendimento das coisas que são feitas, entendimento da companhia faz muita diferença, e também relacionamento com o mercado, para conseguir que as pessoas, né, quando a gente precisar fazer uma conexão, quando a gente precisar ir para um evento, quando a gente precisar entrar em contato com alguma empresa de fora do país com maior facilidade. Então, isso é uma outra coisa que eu preciso fazer, pensando em inovação, né? Relacionamento com o mercado, proximidade com players, conhecer as startups, conhecer o que as pessoas estão fazendo, para também, apesar de ter pessoas do meu time que são literalmente, né, especialistas em falar com startups e ver o mercado, eu preciso também estar conectada até para ver a temperatura, de opa, a gente está vendo tudo mesmo, tem alguma outra coisa para ver? Tem outros componentes, tá, para médicos que estão escutando. Eu preciso ter um conhecimento relativamente considerável na parte jurídica, na parte de LGPD, segurança de informação. Como eu falei, tem áreas aqui especialistas disso, mas eu preciso ter um mínimo de um conhecimento Uhum. para entender em algo que eu estou me relacionando para poder tomar uma decisão ou ajudar a decisão a ser tomada. Então, você precisa ter um conhecimento de negociação para entender o que é melhor comercialmente para a empresa dentro de contratos que você possa fazer com startups, empresas ou até possíveis consultorias ou até mesmo para incubar uma startup, você precisa entender um relacionamento comercial para ser feito. Então, aqui, como empresa, você precisa ter a visão comercial, mas como inovação, você precisa também ter o conhecimento comercial de relacionamento com startups, que é um outro tipo de relacionamento, né? É uma questão de você saber como funciona contratos de vesting, contratos de cliff, porcentagens de empresa, como incubando uma startup dentro de uma empresa. Eu tive essa experiência no passado que eu acho que me ajuda a entender isso hoje. Como uma empresa consegue se relacionar com uma startup e vice-versa, entendendo que são mundos e ideias diferentes. Outro desafio que a gente tem dentro da Apvida, a gente tem relacionamento com universidades, né? A gente promove e ajuda a financiar grupos de pesquisa na Universidade Federal do Ceará. Isso é um desafio para mim, porque é um outro tipo de conversa. Como você se relaciona e abraça times de pesquisadores, que daí é uma conversa ainda mais diferente, não é nem uma conversa comercial, né? É uma conversa ali com o pesquisador. Então, essas são algumas das atividades no meu dia a dia e habilidades que
eu tive que aprender ou coisas que eu fiz ao longo da minha carreira me permitiram conseguir fazer isso hoje. Esse ponto que você trouxe me traz aqui uma lembrança. Quando eu gravei com o Chap Chap, ele falou para mim, Ricardo, assim, eu hoje não vejo nenhuma possibilidade de constituir uma equipe sem pluralidade, sem respeitar as individualidades de cada um. E a tua área de inovação acaba sendo mais ainda, acredito eu, plural, né? Como é que você lida com essa questão de tantas pessoas com personalidade, pensamentos, culturas e valores aí diferentes e conseguir alinhar eles para um propósito único? Olha, eu fiz há muitos anos atrás, eu buscando melhorar como pessoa, tá, para minhas necessidades individuais, eu fiz uma coisa que chama programação neurolinguística, que é a base de quem vira coach. Uhum, E depois disso, eu fiz uma outra formação que eu recomendo muito, que chama ULab, que é uma formação do MIT, que que chama em inglês, né? Leading from the Emerging Future, que é uma uhum, formação para liderança do futuro emergente. uhum, E ela, e por que eu falo das duas? Porque o PNL me ensinou a me comunicar melhor e ouvir melhor e me relacionar melhor. E o Lab me ensinou a conectar melhor com as pessoas. Então, hoje, a Mônica de 15 anos, 20 anos que seja, a Mônica que começou isso tudo que a gente conversou hoje, ela não seria capaz de fazer isso porque ela não tinha todas as ferramentas e eu, inclusive, sempre fui uma pessoa muito mais dura, uhum, até com os outros, assim como eu era comigo mesma. Então, eu entendo que o meu amadurecimento pessoal como pessoa com essas ferramentas que eu faço questão de falar desses cursos, porque eles me ajudaram com toda a certeza, não foi nenhuma iluminação pessoal sozinha que eu tive. Eles me deram ferramentas, eles me deram ferramentas para hoje conseguir ser essa profissional e lidar melhor com essas diferenças. Assim. Então, eu sou uma pessoa hoje que, por exemplo, no meu time, eu amo ser desafiada. E às vezes eu até acho que eu vou longe demais. Mas por quê? Porque se eu não estiver sendo desafiada, onde eu estou errando? O que eu não estou vendo? O que a gente não está crescendo? O que a gente não está fazendo? Sabe? Então, assim, eu tenho um exercício hoje mental muito forte de até me acalmar de. Eu não sou a pessoa que sei mais de tudo dentro do meu time. Eu não sou a pessoa melhor em tudo dentro das pessoas do meu time. Eu não sou a pessoa que estou sempre certa dentro do meu time. Eu preciso uhum, fazer com que esse time entregue mais, melhor e entregue. O que eu posso fazer dentro disso? O que é a minha responsabilidade dentro disso, sabe? Então, por isso que eu usei as palavras habilitadora e facilitadora. E dentro disso está a minha necessidade de conseguir com essas ferramentas que esses cursos, que a minha vida veio me dando, de lidar com pessoas diferentes que são muito melhores do que eu, muitas vezes, no que elas fazem, sabe? Se eu não souber olhar isso e ter humildade de reconhecer isso e entendê-las dentro das suas individualidades, eu nunca ia conseguir tirar o melhor delas, certo? Que é o meu trabalho no final do dia. sim, com certeza. E olha aqui, depois de tudo aí que a gente conversou, queria tentar escutar de você um pouquinho sobre tua visão aí, sobre o futuro aí da medicina e da saúde que a gente está tendo, né? Quem trabalha com inovação sempre acaba tendo que pensar um pouquinho na frente, né? Então a gente tenta sugar um pouquinho de vocês e o que que você acredita aí que vai ser inevitável aí para a medicina nos próximos 10 anos aí? Vai ser inevitável nós lidarmos com atividades hoje estritamente humanas serem automatizadas. E não só com IA, automatizadas, processos Uhum, automatizados, assim, a diminuição de cargo administrativo em todos, independente de sermos médicos ou não. Porém, para o médico, isso vai doer um pouquinho mais. uhum, E o médico vai precisar entender o novo papel dele porque ele existe, ele está lá, e inclusive há muitos anos o médico talvez não consegue fazer tão bem a medicina como ele quer. E ele tem que começar a olhar mais essas ferramentas como um habilitador para ele poder voltar a ser o médico que acho que todo mundo que faz medicina sonha em ser, e não se preocupar com essas ferramentas que vão vir fazer essas outras atividades que não precisa ser a gente não, como eu falei
Será que nós, médicos, daqui 10 anos ainda vamos ser os melhores para algumas coisas que a IA vai poder fazer por nós? Frente a tudo que a IA está mostrando para a gente hoje, que ela tem de capacidade, né? O número de redes neurais que essas IAs têm, elas são máquinas, são computadores, não são humanas, né? Então, eu acho que esse binômio aí, médico, tecnologia, vai transformar a saúde. Eu acho que a gente hoje vislumbra um pouquinho disso ali na China, um pouco nos Estados Unidos, a Índia vindo agora com algumas coisas também, o Brasil querendo olhar e trabalhando para chegar lá também, tá? Eu coloco a gente aí porque sim, a gente está indo super bem, mas eu acho que a gente não, eu não sei te dizer totalmente, porque quem vai definir isso vai ser o médico. O quanto ele vai aprender, ele vai construir esse binômio de uma maneira saudável e feliz. E não brigando com esse binômio, igual foi com a telemedicina, sabe? Então, eu acho que a resposta vai ficar muito no como nós, humanos, vamos criar esse novo momento junto com a tecnologia. Então, assim, eu tenho certeza da tecnologia, eu tenho certeza da automação, eu tenho certeza da IA, eu tenho certeza desse local que ela vai pegar. Eu não tenho certeza de o que nós humanos vamos fazer com isso, o que a gente vai criar a partir dessa nova base que a gente não tem ainda, sabe? Ah, e aí a única sinuca de bico que eu vou te botar nesse episódio. Você vai muito positiva para a tua tecnologia, mas aí eu quero que você vire um pouquinho de time e onde é que a IA atrapalha? Olha, a IA atrapalha quando ela é mal usada. Honestamente, essa é a minha opinião. Porque, assim, a IA, se ela é colocada como suporte e ela é colocada como autônoma, onde há uma maturidade real, uma auditoria, um acompanhamento, ela nunca atrapalha. É aquela coisa, eu não sei mexer no Excel, o Excel me atrapalha? Não, eu não sei mexer no Excel, concorda? Então, assim, para mim é isso. A IA não atrapalha, a IA ela só precisa ser corretamente implantada. A gente fala, inclusive, isso muito lá no time, tá? Eu sou a maior. A IA precisa estar dentro da jornada, tem que existir uma Uhum. jornada com a IA, não pode ser só uma ferramenta. Mas é por isso, porque a IA ela faz parte, ela é mais uma tecnologia, entendeu? Então, ela vai atrapalhar única e exclusivamente, de novo, se nós humanos colocarmos ela para atuar onde ela não tiver maturidade, onde ela não tiver acompanhamento, ou onde ela não tiver que estar. Eu realmente tenho essa visão. Tá. E vocês têm, poxa, uma jornada hoje de inúmeros pacientes, com uma população com uma classe majoritariamente mais baixa, um atendimento que precisa ser feito com um grande volume. E aí, como é que é a grande dificuldade? Eu te falei que sou um grande amante do VBHC, do valor. Como é que vocês estão trabalhando tanto para, mesmo dentro dessa situação, desse cenário, entregar valor para os pacientes de vocês? Olha, nós somos uma empresa que trabalha em dois pilares: qualidade assistencial e otimização operacional. E eficiência, né? E a eficiência operacional é o que nos permite gerar menor custo e, consequentemente, dar acesso. Então, assim, E isso tá e na tua cada mão, vez né? mais. Pois é. E isso e cada vez promover mais disso, que nos permite continuar fazendo isso a um custo menor, mas sem abrir mão da qualidade, que é um desafio, porque fazer qualidade a baixo custo é Uhum, muito sim. desafiador. E você falou VBHC e eu vou falar uma outra questão, né? Que ai, gente, esqueci a palavra agora. Do IHI, ai, 5M, os cinco 5M, Uhum. sabe? Sim, sim. Por, Fugiu agora aqui também. do IHI, o 5M, que eu esqueci em português. Por quê? A tecnologia, ela precisa trazer algum retorno. E a gente não pode querer trabalhar com tecnologia ou com inovação por tecnologia e por inovação. Tem que ter Uhum, um objetivo. Então, eu trago, uhum. né, o 5M, quintuple aim, que eles falam, geralmente. Quintuple aim, que é o do IHI. O que acontece? A tecnologia, se ela não é vista com uma visão de retorno, e não necessariamente retorno financeiro, ela se torna um custo a mais. Então, eu entendo que aqui na nossa empresa, que tem esses dois pilares,
e que nós precisamos manter esses pilares para continuar viabilizando cuidado com qualidade e baixo custo, a gente também tem uma alta responsabilidade com o que a gente implanta de tecnologia e inovação, porque ela precisa ser muito bem escolhida. A nossa ação, ela precisa realmente ter um retorno, ela não pode ser feita por vaidade, Uhum. não pode ser feita por hype, sabe? Não pode ser porque todo mundo está fazendo. E a gente tem esse cuidado no nosso dia a dia, sabe? De o que nós vamos fazer e qual é o retorno disso, e isso está dentro do nosso valor como empresa de continuar conseguindo dar saúde de qualidade a baixo custo, sabe? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, e o que a gente está fazendo para isso é, pensar como inovação, pensar como tecnologia nesse viés, e a segunda coisa é cada vez mais utilizar os nossos dados, porque eu acho que nós, posso dizer com certeza que somos uma das empresas com maior número de dados disponível para análise, e através do uso desses dados, de uma gestão populacional, de uma análise, né, de todo esse histórico que a gente entender quais são as melhores iniciativas e como elas gerariam um retorno para a nossa população com todo o aprendizado que a gente teve aí de anos de história coletando dados dentro da companhia. Ah, vocês com certeza são o maior número de dados, né, representativos aí na Né? saúde brasileira hoje. É utilizado internacionalmente, Mônica? O pessoal Não. busca? Busca o quê? Ah, Cliente. busca os dados, pô. Não, não, não. O pessoal de fora vem fazer benchmark com Ah, vocês, tipo. Porque, pô, é muito relevante, né? sim, já tivemos contatos nesse sentido, já, assim, já não é o nosso, não é a nossa prática, tá? Uhum. A gente não vende dado, a gente não faz nada disso, tá? A gente realmente usa isso Sim, 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 pró sim, sim. gerar saúde para os nossos pacientes. Mas as empresas, principalmente farmacêuticas hoje, né, que querem massa de dado para fazer análise, dados anonimizados mesmo, eles tentam falar com a gente muitas vezes, mas não é uma linha que a empresa hoje foca muito, tá? Então, assim, eu não nem tenho todas as informações profundas para te passar em relação a isso, mas eu Porra, sei mas que não é isso é uma. um baita do valor, né? Sim, mas é um valor também importante e que a gente tem que usar com parcimônia e cuidado, né, para buscar o Uhum. melhor para o paciente, porque o dado, ele, obviamente anonimizado, ele não gera nenhum prejuízo para o paciente. Sim, Mas sim, ele sim. pode ser muito utilizado para o bem da saúde. O dado não anonimizado, daí, né, pelo amor de Deus, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma informação proprietária, sensível, etc. Então, essa questão, por isso que essa questão de dados, eu vejo isso com bons olhos aqui na empresa, tá? A gente entende o valor, a gente está querendo trabalhar com isso, a gente está aberto, conversa, etc. Mas a gente está olhando isso com toda a seriedade com que o tema é necessário olhar, ser olhado, né? Tá, e aí um tema aí já mais pessoal. Como é que foi aí essa sair do meio do caos de São Paulo, se afastar um pouquinho do centro, buscar uma vida mais tranquila? E aí, conte um pouquinho disso. Foi a melhor decisão que eu fiz. Eu sempre sonhei em sair de São Paulo, demorei para sair, porque eu acho que o meu noivo, ele era presencial uma época, ele virou remoto, a gente já fugiu aqui para perto de Campinas. Não tenho vontade nenhuma, juro, não quero voltar de jeito nenhum a morar em São Paulo. No máximo, eu vou morar em Fortaleza, tá? Pessoal da Pivida, se me ouvir. Mas eu não tenho vontade. Ainda bem que eu consigo seguir essa rotina híbrida para poder fazer isso, que inclusive acho que todas as pessoas merecem, porque viver trânsito de São Paulo, dia a dia de São Paulo é muito ruim. E eu entra mais uma coisa aqui, né, Ricardo, aqui sendo bem aberta com você, que eu sei que é o propósito que você tem. Eu sou uma pessoa extremamente agitada e ansiosa. Morar em São Paulo, para mim, nossa, eu, às vezes, sem brincadeira, parece que eu chego aqui em Vinhedo, a minha velocidade abaixa em 10 vezes, assim, só de eu chegar aqui. Morar em São Paulo parece que eu nunca saía daquilo, eu estava sempre ali correndo, sempre, sabe, a cidade está sempre correndo, barulho, Te etc. Então, consumindo, né? exatamente, assim, eu chegava a ter crise de ansiedade no final de semana, precisava sair de São Paulo. Então, assim, aqui me permite, também me ajuda a construir essa Mônica o dia inteiro, sabe? No final de semana eu tô indo da minha casa, tá tudo bem, eu venho para casa, eu já tô em outra velocidade, já me acalmo um pouquinho, mesmo quando eu tô trabalhando, quando eu trabalho de casa no almoço mesmo, respiro, vou um pouquinho ali fora, olho uma árvore, abraço uma árvore. Então, isso me ajuda também. E eu sou, assim, recomendo muito para quem puder, óbvio, essa transição para lugares mais calmos, para quem gosta também, né? Porque tem gente que ama o caos, ama Pessoal, a cidade, ama ali. Então, assim, acho que isso é uma questão muito pessoal, mas para mim foi muito legal. vamos lá, ping-pong pra gente por fim.
Frase que te guia nos dias difíceis de hoje. Mantra. Ai, gente, bem difícil essa, bem difícil mesmo. Eu acho que. Eu não sei se meu mantra é uma frase, mas eu vou tentar. O meu mantra frase seria: Vamos dormir que amanhã é outro dia. Boa. Tá. Livro que mudou a tua vida, que teve algum diferencial, que você pode aí indicar. Não precisa ser nada técnico, do jeito que você quiser, ou pode ser técnico. Olha, eu vou fazer questão de falar um livro não técnico que eu amei. É uma série de livros. Chama O Guia dos Mochileiros das Galáxias. É um Nunca livro li. é um conto de Uhum. Douglas Adams, que é um dos meus autores favoritos, inclusive. Ele conta a história de um humano que a Terra foi destruída porque a Terra passou do tempo dela de conseguir fazer uma meta que ela tinha e ele vai começa a viajar as galáxias em busca do que é a resposta à vida. Pô, Então, bom, hein? assim, daí, mas assim, mas não é, nem é tão profundo, porque é um livro meio juvenil, mas Entendi. ele é muito criativo, ele é muito, Uhum. assim, ele te conecta ali a sonhar, a imaginar, é tecnologia, é diferente. Então, se eu for recomendar alguma coisa hoje, não sei se mudou a minha vida, mas é uma leitura, assim, que eu levo comigo com muito carinho, assim. Tá bom. Em relação a mudar a vida, um hábito simples, aí sim que mudou a tua vida. Meditação. É mesmo? Faz diferença. Sim, e as pessoas não achem que meditação é apagar o olho, fazer e ficar 5 minutos. A meditação tem muitos formatos de meditação. Tem meditação ativa, meditação com dança, meditação comendo, meditação Uhum. guiada. Então, assim, todas as formas de meditação são válidas e ajudam. E as pessoas às vezes precisam se abrir mais a descobrir qual é a que se encaixa melhor no dia a dia, qual se encaixa melhor ao perfil dela. Porque até um yoga bem feito, né? Se você comer prestando atenção, né? É uma meditação ativa, assim. Então, com certeza mudou a minha vida e eu recomendo para qualquer pessoa nessa linha de formatos meditativos e não só o clássico que não é todo mundo que se adapta. Último para a gente fechar. O que é o sucesso para a doutora Mônica? O meu sucesso é ter estabilidade emocional, tempo de qualidade, liberdade e reconhecimento. Doutora Mônica, agradecimentos mil aí pelo seu tempo, parabenizando imensamente pela jornada, pela sua disponibilidade de ser aí transparente e participar de verdade na essência do Fala Doutores. Nem sempre eu consigo isso. Então, te agradeço aí, de verdade e acho que você conseguiu aí mostrar para gente que é possível ficar na frente aí dos dashboard, dos códigos aí, dos algoritmos e sem perder aí a escuta, o cuidado e o coração e a essência da medicina. Eu acho que você podia ter parado aí na sua emergência, mas resolveu aí emergir e encontrar uma área que iluminasse teus olhos e conseguisse trazer um benefício muito maior para todos os pacientes que você está ajudando. Parabéns aí de verdade, Mônica. Obrigado aí pela tua participação. Onde é que o pessoal te acha aí em redes? Fala aí pra gente, faz aí tuas considerações finais, mas obrigado. Ricardo, obrigada de novo pelo convite. Foi uma conversa super legal e agradável. Eu estava esperando, inclusive, ser colocadas em mais saias justas do que eu fui. Então, muito obrigada. Podem me encontrar no Instagram como a Médica Digital e no LinkedIn pelo meu nome, né, Mônica Pugliese. Inclusive no meu Instagram, que é mais fácil de achar,
ele tem o link do meu LinkedIn. Eu posto muito mais profissionalmente no meu LinkedIn do que no meu Instagram, mas estou disponível nos dois para mensagem, trocas. Assim, eu realmente gosto muito de trocar, amo pessoas, cresço através de pessoas, então todo mundo quiser bater um papo, entender um pouquinho mais, se aprofundar em alguma experiência, em alguma coisa que eu fiz, estamos abertos. Dentro da Pivida também, médicos querem conhecer mais, né, do nosso ecossistema de inovação, o que que a gente está fazendo, às vezes curiosidade, também é um time assim extremamente bem capacitado, aberto também para conversar, abraçar, para estar mais próximo aí, né, dos profissionais, do mercado e etc. E é isso. Maravilha, doutora Mônica. Esse é o grande propósito do Fala Doutores, tentar mostrar aí caminhos reais, histórias autênticas e lembrar todo mundo que dá sim para ser médico com excelência, com valor e com alma. Esse episódio conseguiu mostrar isso pra gente. Se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever mesmo no canal, tocar aí no sininho, notificações, dar um like para ajudar nosso crescimento e que mais pessoas consigam ter acesso a esse conteúdo brilhante de doutora Mônica. Mais uma vez. Pessoal, até terça-feira. Fica com Deus, Mônica. Beijo, obrigado. Obrigada, Ricardo.